E hoje o programa Fato Notícias tem o prazer de vir aqui até a cidade de São Paulo, estar sendo recebido em um dos hotéis mais conceituados da capital, que é o Cadoro, hoje sob a direção do nosso amigo Fabrício Guzoni. Vai contar muita história que se assemelha, inclusive, com a própria história da capital, São Paulo. Mas, primeiramente, Fabrício, muito obrigado por você estar nos recebendo. Um prazer meu. Muito obrigado. Vamos lá então, Fabrício. Você me contava que já vão mais de 60 anos dessa história maravilhosa que inclui o Cadoro. Exato. O Cadoro ele nasceu aqui em São Paulo por um restaurante na rua Barão de Itapetininga, bem no centro de São Paulo. Meu avô veio da Itália, ele já morava num hotel do pai dele, do meu bisavô, em Bérgamo, que é uma cidade muito próxima de Milão. Sim. E ele nasceu dentro de um hotel, cresceu dentro de hotel, só que um belo dia hospedou uma brasileira, a senhora Antonieta, minha avó. Chegou em Bérgamo para fazer uma viagem, era uma viagem a negócios, se eu não me engano, e se hospedou lá por umas semanas e foi amor à primeira vista. Tanto que depois de algum tempo ela voltou para o Brasil e meu avô veio para o Brasil para pedir ela em casamento e casou com ela. Voltaram para a Itália, porque o negócio da família era lá em Bérgamo, só que depois de algum tempo já lá na casa do sogro e da sogra, minha avó quis voltar para o Brasil, ficou com saudade. Meu avô, quando chegou no Brasil, veio para cá e abriu um restaurante. Foi o primeiro restaurante de gastronomia norte-italiana, gastronomia regional norte-italiana que tinha aqui em São Paulo. Que é diferente dos outros restaurantes italianos que existiam na época, porque os imigrantes que vinham da Itália para cá, que trabalhavam com gastronomia, eles eram originários do sul da Itália, muito da região de Nápoles. Então, em São Paulo existiam muitas pizzarias, cantinas. Não existia nenhum restaurante que servisse risoto, por exemplo, porque o arroz de risoto ele é muito comum no norte da Itália, que é uma região mais montanhosa, que é a região de Bérgamo, né? A Lombardia, que é a região da onde meu avô veio. Então, ele introduziu aqui no Brasil, no seu restaurante, que também chamava Cadoro, em 1953, pratos como caça, que é muito comum daquela região dele, que é uma região muito camponesa. Então se encontram muitos patos, coelhos, enfim, muita carne de caça e risoto. E ele foi o primeiro a servir isso, a mostrar isso para o paulistano, em 1953. O restaurante foi dando certo, teve um pouquinho, os críticos gastronômicos falavam mal um pouquinho no começo do risoto, que era um arroz empapado com gosto de remédio. Meu avô insistiu porque ele disse que já era um prato que fazia sucesso na Itália inteira, na Europa inteira. E ele insistiu e acabou dando certo. O restaurante prosperou. Depois de 3 anos aproximadamente, em 1956, na Basílio da Gama, ele alugou um prédio ali e ele transferiu o restaurante para esse prédio e implantou um hotel, porque ele trouxe consigo da Itália algumas pessoas, 2 chefes de cozinha, uma governanta, uma pessoa para ajudar na administração. Ele trouxe bastante gente já para iniciar esse projeto. E ele implantou o primeiro Hotel Cadoro, em 1956, na Basílio da Gama, com um restaurante norte-italiano. O negócio foi prosperando, foi indo super bem, até que na década de 60 aproximadamente, ele acreditava muito na região e ele acabou comprando um terreno na rua Vaiandava e iniciou a construção própria de um hotel, que veio a ser o primeiro hotel 5 estrelas da cidade, que foi o Grande Hotel Cadoro, inaugurado na década de 60. E foi prosperando, ele sempre acreditando muito na região, dava um dinheirinho, comprava o terreno do lado, dava um dinheirinho, comprava o terreno do outro lado, até que na década de 70, em 1978, ele atingiu a Rua Augusta, né? A Rua Vaiandava é a rua de trás da Rua Augusta, atingiu a Rua Augusta, construiu uma segunda torre e abriu a nova frente do hotel para a Rua Augusta, que naquela época era Oscar Freire de São Paulo, a Rua Augusta, né? E ele transferiu a entrada para cá e nessa altura ele já tinha um hotel com 400 apartamentos, que era um hotel foi um primeiro hotel 5 estrelas de São Paulo. Onde nós estamos hoje? Onde nós estamos hoje. Fato interessante é que eu comecei a trabalhar com meu avô em 2000, né? Trabalhei com ele, ele veio a falecer em 2005 e em 2009, junto do meu tio, a gente tinha muitos problemas da edificação. O prédio era antigo e era muito grande, a gente tinha alguns problemas e a gente começou a traçar alguns planos para retrofitar, para demolir uma parte, construir outra, enfim. E a gente acabou entrando nessa incorporação com parceria da Brookfield, que hoje se chama Tegra. A Brookfield é uma incorporadora canadense
conhecida mundialmente. E juntamente com eles a gente demoliu o que era o antigo prédio e construiu um novo Cadoro, que agora é um complexo mixed use, né, de uso compartilhado. Existe no mesmo condomínio um prédio residencial, um prédio comercial e um hotel. E a gente tem uma vida aí compartilhada. E um restaurante maravilhoso ao qual nós iremos falar muito daqui a pouco. E o restaurante, também. claro, o Cadoro sem um restaurante é que, como eu disse, todo hotel tem um restaurante para que seu hóspede não passe fome, para dar um serviço para o seu hóspede. O Cadoro é o contrário. O Cadoro criou um hotel para dar um leito, para dar um descanso para o seu cliente do restaurante. Então, é diferente. O nosso restaurante, a gente dá uma atenção à parte. Então, porque o Cadoro nasceu do restaurante. Então, é a nossa cerejinha do bolo. E a gente replicou tudo aquilo que deu certo, desde a época da fundação, 1953, são 67 anos que a gente está aqui, que a gente, nesse novo projeto, a gente está replicando todas as receitas, desde a fundação. A Codorna Bergamasca, a Pato Coleone, e inúmeras outras que fizeram sucesso aí durante todos esses 67 anos. Muita coisa que a gente vai falar ainda sobre o restaurante, mas Fabrício, eu acredito que nesses 67 anos que você citou, entre toda a história da capital, São Paulo, e o Cadoro sempre é uma referência em termos disso, eu acredito que entre hospedagens e eventos, vocês já devem ter acolhido muitos fatos históricos aqui do hotel e personalidades. Gostaria que você falasse não só disso, como de alguma curiosidade que aconteceu com esse pessoal durante esse tempo. É muito tempo de história, né? O Cadoro, ele recebeu príncipes, reis, rei Juan Carlos da Espanha, Nelson Mandela se hospedou conosco, Luciano Pavarotti. Muitas pessoas famosas e conhecidas se hospedavam conosco, né? Foi sede da presidência da República na época do Figueiredo, quando ele veio para São Paulo para se tratar. Ele despachou do Cadoro. Tem até uma notícia que a gente guardou, eu não lembro em qual veículo, não sei se era Estadão ou a Folha de São Paulo, está lá nomeando o Cadoro como sede provisória da República. E ele despachou muito daqui, porque ele falou que eu vou para São Paulo me tratar, mas eu não vou ficar no hospital, vou ficar no Cadoro. A gente teve isso. E muitas pessoas. Luciano Pavarotti veio em 1992, se hospedou conosco. Ele veio se apresentar aqui no Pacaembu. Depois do show, ele vinha para o hotel, ele pediu, foi uma das exigências dele, que na suíte presidencial onde ele se hospedou, ele tivesse à disposição dele uma cozinha. Então a gente implantou uma cozinha para ele, pequenininha, e deixou à disposição dele um chefe de cozinha e um garçom para servi-lo. Mas ele é muito simples, uma pessoa maravilhosa, ele não precisa, eu mesmo vou cozinhar o meu jantar. Ele preparou um penne com molhinho de tomate, peperoncino, um pouco de manjericão e era um penne dele, é uma receita dele que ele fez, a gente copiou, depois a gente chegou a chamar aqui no Cadoro e colocou no nosso cardápio como penne a Pavarotti. Que legal. E ele fez isso, se serviu, foi à mesa comer, o nosso garçom ofereceu um pouco de parmesão ralado para que ele pudesse comer o seu penne. Ele falou que não, de maneira alguma, porque o parmesão era dele. Ele falou, parmigiano faccio io. Então ele sacou do bolso dele um pedaço de parmesão da região dele e ele mesmo ralou em cima do macarrão dele. Muito interessante. Eu acredito que essa e muitas outras boas histórias estão no livro que inclusive nós estamos mostrando aí. Verdade. Gostaria que você falasse um pouco também, Fabrício, sobre esse livro. O livro é assim, eu sou um pouco mais jovem, eu tenho 40 anos, eu comecei na hotelaria em 2000, imagina. 2000, hotel, desde 1953, aconteceu muita coisa. Meu tio, Aurélio, que acompanhou desde o início com o pai dele, que chamava Fabrício Guzoni, meu avô que fundou o hotel, ele acompanhou desde o começo, então ele tinha muitas histórias. E quando fechou o hotel, ele decidiu organizar essas histórias, esses fatos que aconteceram. Óbvio que alguns nomes a gente trocou e a gente convidou um escritor, um amigo nosso, o Celso Nucci. A história de hotelaria na minha família, ela se iniciou pelo meu bisavô, que ele trabalhava como garçom num pequeno restaurante em Paris. E ele atendia seus clientes e um cliente muito habitual dele era um inglês milionário que um dia chegou a ele e falou, olha, chamava Aurélio, senhor Aurélio, eu tô com uma vaga aberta na minha mansão, eu gostaria que o senhor viesse para trabalhar como mordomo, como aqui da minha casa. Poxa, ele aceitou, porque ele queria muito também aprender o inglês, ele aceitou e foi trabalhar como mordomo numa mansão aí que tinha 20 apartamentos, era como se fosse um pequeno hotel. Foi ali que ele começou a se apaixonar, foi lá,
se hospedou na própria casa. Isso E por volta de 1940 e pouco, 30 e pouco. Acho que década de 20, por aí. Meu bisavô é muito jovem, né? E se hospedou nessa mansão e trabalhou como mordomo. Ele era como um governante, né, dessa casa. Acabou se apaixonando, casando com a minha bisavó, suíça, e se mudou para a Suíça, e juntamente com seu sogro abriu um pequeno hotel. E começou a história da hotelaria começou aí. Trabalhou num pequeno hotel em Lausanne e ficou aí alguns anos. Depois era o hotel com o sogro, a mesma história que aconteceu com o meu avô. Falou, não, tá na hora de eu seguir meu rumo separado do meu sogro. E foi para Bérgamo. Aí em Bérgamo ele abriu um hotel moderno. Foi onde nasceu meu avô, né? O Cadoro, então, ele foi um hotel familiar, né? A bandeira Cadoro é familiar da minha família. Hoje eu sou aqui no Cadoro a terceira geração que está à frente do negócio. Quando a gente fechou o hotel, que era um grande hotel Cadoro, era um hotel 5 estrelas, familiar, era muito mais fácil porque eu só prestava conta para minha família, para o meu tio e para o meu avô. Quando a gente fechou esse negócio e reabriu esse novo formato de uso compartilhado, a gente transformou o que era um hotel de administração familiar em uma bandeira hoteleira. E existem investidores aqui nesse negócio, né? Um negócio enorme. São 387 salas corporativas, 150 apartamentos hoteleiros. Então a gente tem alguns investidores que apostaram nessa ideia, nesse sonho meu, da minha família, em replicar o que era o Cadoro. E a gente remontou tudo. Adequamos um pouquinho, deixou de ser grande hotel, porque hoje, depois de um estudo de viabilidade, não seria muito interessante colocar aqui na nossa região, na Rua Augusta, no Baixo Augusta, um hotel de 5 estrelas para vender diárias a R$1.000, R$1.200. Não ia ser muito negócio. Então a gente readequou e criou um conceito de Cadoro São Paulo agora. Então seria um hotel de 4 estrelas, com diárias em torno de R$400, R$450, mais adequada à nossa micro-região. E reimplantamos tudo. Voltando a falar do restaurante em si, como eu dizia no início da matéria, nós percebemos que existem muitos pratos peculiares aqui da casa, inclusive estamos mostrando aí para vocês, vocês estão acompanhando aqui as imagens do restaurante, inclusive. Gostaria que você falasse um pouco mais, Fabrício, como é cuidar de toda essa estrutura e oferecer sempre esse serviço de qualidade para os clientes do restaurante. Na verdade é um privilégio, porque herdar essa obrigação, não é uma obrigação, na verdade eu tenho realmente o privilégio de continuar trazendo para São Paulo um restaurante que foi um ícone da gastronomia. Muitos pratos foram criados aqui, tem, por exemplo, Dias Lopes, que é um crítico gastronômico conhecidíssimo. Ele fala muito do Pato a Corleone, que é engraçada a história, porque Bartolomeu Colleoni é um general italiano, lá da cidade do meu avô de Bérgamo, e ele era conhecido muito pela sua masculinidade, porque ele é um cara muito viril, tanto que dizia a lenda que ele tinha 3 testículos, né? E meu avô gostava muito desse general italiano, tanto que ele criou um prato chamado Pato a Corleone, que em homenagem a esse general, Bartolomeu Colleoni, e como simbologia do prato ele colocou 3 figos empanados e fritos, simbolizando os 3 testículos do Bartolomeu Colleoni. Meu avô sempre teve muito disso, muito de remeter muito do dele aqui no restaurante. E outros pratos também, as codorninhas que ele trouxe, que é um prato muito típico de Bérgamo, que é a caça, a bergamasca feita assada com vinho branco e creme de leite, é também espetacular. E eu percebo que a decoração aqui é muito, além de peculiar, de muito bom gosto. Por exemplo, a gente tem um piano aqui atrás da gente, que a gente está mostrando aí nas imagens também. É verdade. Uma peça raríssima. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse bom gosto que vocês têm aqui, Fabrício. Meu avô sempre foi amante, né, das artes. Ele era muito amigo do Bardi, e ele ficava atento em todos os leilões de obra de arte. Ele ia, ele comprava, óbvio que ele falava com o Bardi, falava, olha, isso aqui não serve, isso aqui serve. Ele foi adquirindo ao longo dos anos. Esse piano é um Erard, que está aqui atrás da gente. É um francês, não existe mais a fábrica, mas ele é todo feito à mão, em marchetaria, que a gente tenha conhecimento. Aqui no Brasil existe esse e um no Museu de Petrópolis. E a gente guarda com muito carinho. E a gente tem um pianista com a mão muito leve, muito suave, porque não deixaria se fosse de outra maneira. Toca todas as sextas e domingos aqui para o nosso cliente do restaurante. No jantar. No almoço do domingo e jantar do sábado, da sexta, perdão.
Então, uma excelente pedida para quem é fã de boa gastronomia e fã de arte também. Exato. Poder trazer a família aqui e se deliciar aqui no E é restaurante incrível, do Cadoro. porque por mais que o Cadoro sempre foi um restaurante imponente, um hotel imponente com muitos quadros, com muitos tapetes persa e muitas obras de arte. E nesse projeto novo do Cadoro São Paulo, a intenção era repaginar, rejuvenescer um pouquinho esse hotel. Mas quando ele reinaugurou, era quase que uma obrigação, porque o cliente que veio, ele veio atrás do antigo Cadoro, porque deixou saudade mesmo. A repercussão, ela, mesmo nós proprietários, ela foi maior do que aquilo que a gente imaginava. Quando o Cadoro a gente falou que não vai fechar, mesmo por um tempo, a gente não acreditava que ia ser tanta tristeza. A Prefeitura de São Paulo fez um acervo de fotos aqui, porque queria considerar como parte do patrimônio da cidade. E a gente guardou, tive o carinho de guardar as obras de arte mais importantes. Porque eu quero que o cliente, quando entre aqui, ele veja, poxa, tá mais moderno, o hotel tá um pouco diferente, mas olha esse quadro eu lembro, esse piano eu lembro, né? O próprio suplá que a gente tem aqui no restaurante é o mesmo. Fabrício, essa entrevista foi muito enriquecedora para quem está nos assistindo aí, acompanhando. É um prazer. Aí pelo portal SP Acontece também, onde nós trazemos as principais novidades aqui da cidade de São Paulo e também história, como foi hoje. Mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse aí as principais referências de contato do Cadoro, por gentileza. Poxa, o mais gostoso de tudo foi que reinaugurar o Cadoro manter todos os dados de contato. A gente manteve o mesmo endereço, o Augusta 129, nosso site www.cadoro.com.br, nossa central de reservas no 3236-4300, e a gente está à disposição. Hoje a gente é mais um pedacinho de história, porque acho que o paulistano esquece, o brasileiro infelizmente esquece um pouco da sua história, né? E o Cadoro faz parte da história de São Paulo. Muito bom mesmo. Gostaria até de deixar o pedido aqui para você que futuramente a gente possa, quem sabe, vir aqui mostrar a confecção de um desses pratos aí que você está citando. Vamos vir almoçar, jantar, vai ser um prazer meu recebê-lo. Para a gente poder mostrar isso aqui para os nossos espectadores, para os nossos leitores. Vamos combinar. E tenho certeza que o pessoal ficou com água na boca, mas tem que vir até aqui para conferir. Tem muita massas, o casoncelli bergamasca, que é uma massa recheada com amaretto, com carne brasê e uva passa, é espetacular, é uma massa muito típica da região do meu avô lá de Bérgamo. As caças, o cozito, que é nosso prato chefe, todo domingo a gente serve o bolito misto, que é o famoso cozido, que é servido aqui todo domingo no Cadoro, que são carnes cozidas e legumes cozidos. É muito legal, a gente serve num carrinho. Então são todos convidados aqui. Vamos um dia, nós dois, a gente come e mostra para o pessoal aí em casa. Será um imenso prazer. Que legal. Fabrício, muito obrigado então por sua participação conosco. Eu que agradeço. Sorte que o Cadoro cada dia mais continue sendo essa referência na cidade de São Paulo. Poxa, obrigado. É um prazer, um privilégio meu hoje estar à frente desse negócio, e nada mais gratificante do que encontrar sempre o cliente que conhece, nostálgico, que vem e busca, e ele perceber que realmente a gente está replicando um pouco da história de São Paulo aqui dentro. É muito bom.